Olá, o TVL Comunidade está no ar aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também, claro, no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. A gente está recebendo hoje aqui como convidada no estúdio da TVL, a doutora Denise, que é médica oncologista, já agradecendo aqui a presença dela. Ela, a doutora Denise Lopes Ferreira Machado, é do Hospital Santa Catarina, né, médica oncologista, ela é oncologista clínica pelo Instituto Nacional do Câncer, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e também é membro da Sociedade Americana de Oncologia, então uma especialista aí no assunto, né, de câncer, que é o que a gente vai falar. E ontem, né, a gente está exibindo aqui inédito na terça-feira, e quem vai ver as reprises aí nessa semana, começamos a semana com o Dia Mundial, né, contra o Câncer, né, doutora? Que infelizmente, pelo que a gente está acompanhando aí dos números e dos episódios, das ocorrências, está cometendo cada vez mais pessoas, né? Por que está tendo tantos casos de câncer? Isso é normal? Isso vai aumentar cada vez mais? Doutora, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada. E muito oportuno, né? Porque como você citou ontem, foi o dia, todo dia 4 de fevereiro, anualmente, é o dia mundial, do câncer. Esse dia foi, desde 2008, sim, ele foi a União Internacional de Combate ou de Controle ao Câncer, com sede na Suíça, resolveu para que a gente lembre dessa data e que as pessoas, tanto individualmente como em conjunto, possam tomar atitudes proativas, né, para que a gente diminua essa estatística tão impressionante. Se você for ver, 3 em cada 6 mortes no mundo se devem ao câncer, né? E a tendência é que até 2025 as mortes por câncer ultrapassem as mortes por doenças cardíacas. Então é aqui e agora que a gente tem que tomar uma atitude, né, para tentar mudar essa estatística, né? Doutora Denise, o que causa o câncer? O que provoca o câncer? Qual é a explicação para essa doença, né, que quando chega a notícia para a família, para os amigos, é tão dolorido? Tem tratamento, dá para curar, dá para viver, só que é uma bomba que chega quando chega a notícia, né, doutora? Não, sem dúvida. E eu acho também que existem muitos mitos, né? As pessoas mais antigas até hoje tendem a não falar a palavra câncer, o que eu acho que só ajuda a dificultar a nossa compreensão, não ajuda em nada você não falar, né, a palavra, com certeza, porque mudou muito, né? Apesar da estatística ter aumento no número de casos, também é verdade que você tem mais controle e mais cura nos cânceres, né? Então, a oncologia é a especialidade da medicina que mais evolui e que mais pesquisa clínica tem. Então, a gente tem boas notícias também. Aumenta o número, mas a gente tem também controle e cura das doenças, né? E como você perguntou, Rodrigo, é difícil porque o câncer, ele, diferente de uma doença infecciosa que você pode achar um agente causador, ele é multifatorial. E mesmo um câncer, se você pegar um tipo de câncer, de um órgão, ele não vai ser igual de uma pessoa para outra, porque são várias mutações que acontecem em células normais, né, que a pessoa tem desde que nasceu. Em algum momento, essas células começam a ter mutações, não é de uma hora para outra, são várias mutações até levar ao câncer. Então, quando a pessoa, o leigo pensa assim, não, nós vamos ter a cura do câncer com um comprimido, um remédio, quando o câncer já está estabelecido, enfim, vai ser muito específico para cada tipo de câncer. Você não vai ter um remédio ou um tratamento que combata todos, porque eles são totalmente, as mutações existentes nas células cancerígenas são totalmente diferentes. Mas a gente tem conseguido, através de estudos genéticos, sim, que isso foi um grande avanço na oncologia, você fazer o que a gente chama de oncologia de precisão, né? Você não tratar mais todo mundo da mesma maneira, né? Desculpa, doutora, te interromper, doutora Denise, é a oncogenética que vocês têm no Hospital Santa Catarina, é isso? Também é isso. A oncogenética, ela atua em várias áreas. Tá? A oncogenética mais conhecida, Rodrigo, é a oncogenética que a gente fala do aconselhamento familiar, que é aquele câncer que não é o mais comum,
né, que você é considerado hereditário e que você tem uma predisposição desde que nasceu. Esse é o papel mais antigo e mais tradicional da oncogenética. Você hoje consegue rastrear genes que as pessoas trazem, ou do pai ou da mãe, né, e você consegue aconselhar através daquele gene quais os exames que as pessoas têm que fazer periodicamente para evitar ou detectar precocemente. Isso é aconselhamento genético. Tentar explicar um pouquinho melhor para o telespectador, porque a gente já às vezes saiu da escola faz tempo, né? Quando aprendeu de gene, essas coisas, para as pessoas entenderem o que é a genética exatamente, como se explica, né? Se o avô teve câncer, o pai, a mãe, ou um bisavô, uma bisavó, que você também vai ter. Como é que se explica isso, doutora? Na verdade, a gente começa fazendo o que a gente chama de heredograma, que nada mais é que a tua árvore genealógica voltada para o câncer. Através desse heredograma, você consegue ver, existem métodos, existem algoritmos, né, fórmulas, que você consegue ver assim, não, essa família realmente deve fazer testes genéticos. Aí o teste genético, para você ver se é hereditário, é feito na saliva, né? Pode ser feito por escarificação da saliva, você pega o DNA da mucosa bucal, ou através do sangue. Tá? Mas isso, Rodrigo, é a minoria realmente. A maioria dos casos de câncer não são por predisposição. É a nossa vida do dia a dia, né? Os hábitos, a alimentação. Totalmente, eu gosto de frisar isso. É super importante, tudo é importante, né? Que toda conquista no câncer é importante, mas o importante é que você veja que o aconselhamento genético, muitas vezes a pessoa procura porque teve um bisavô com câncer, um tio-avô com câncer. Isso não vai levar ao médico oncogeneticista a pedir esses testes que eu te falei, né? Agora, outra área da oncogenética e que inevitavelmente todo oncologista vai ter que dominar é a parte genética do tumor de cada paciente. Como eu falei, as mutações são diferentes. Então, hoje você consegue mapear o genoma tumoral e com isso você individualizar o tratamento. É muito mais inteligente do que você fazer uma bomba, né, para matar uma célula, quando você pode, e também afetar muitas vezes células sadias, quando você tem condições, em muitos casos, não em todos, eu gosto de frisar, né? Tem tumores mais avançados nessa pesquisa do que outros tipos de tumor, em que você possa fazer um tratamento baseado naquele teste genético do tumor. Aí eu não estou falando do teste que a gente faz para ver se você tem predisposição, porque você herdou... Já do câncer, né, doutora? Do câncer, o câncer já estabelecido. Doutora Denise, sobre a alimentação, acho que isso é fundamental a gente falar quando se fala em câncer, alimentação, hábitos, né, do nosso dia a dia. O que é mito, o que é verdade, o que provoca câncer, o que não provoca? Porque a gente vê pessoas às vezes, saudáveis que fazem academia, correm, comem bem, comem só salada verde, enfim, verduras, frutas, e daqui a pouco aparece com câncer. Mas essas pessoas geralmente, Rodrigo, são a exceção que confirmam a regra. Né? É que toda pessoa que não tem uma vida regrada gosta de pegar esses exemplos para dizer, olha... justificar depois. Isso, né? Mas eu gosto de frisar que o câncer tem tudo a ver com os maus hábitos, né? Então, assim, se você for sedentário, não é bom, né? Isso não só para câncer, como para problemas cardíacos. Então, tem quantidades que a Organização Mundial de Saúde recomenda que você ingira de vegetais e de frutas, são 5 porções diárias, né? O exercício físico é meia hora, pelo menos 4 vezes por semana de exercício aeróbico. Andar, como eu brinco com os pacientes, para ver a vitrine, também não está resolvendo, você continua sedentário. Então tem uma série de fatores que a pessoa pode fazer por si. É claro que existem fatores da nossa vida moderna, como a poluição, né? A poluição está diretamente ligada ao câncer, né? Poluição tanto interna quanto externa. Cidades maiores. Tipo China, né? Que tem absurdamente... poluídas, com certeza você pode ver, o índice de câncer é maior. Né? A radiação ultravioleta em excesso, né? O nosso sol. Que é bom quando usado tudo com parcimônia, né? E a comida também. Né? Você não precisa ser vegetariano, você pode ter uma alimentação equilibrada e para ter vida saudável.
E também existem também um grande número de casos de câncer, mundialmente falando, ligado a vírus, colo de útero, câncer de colo de útero no nosso país, que infelizmente, Rodrigo, tem uma incidência absurda, que a gente espera que nas próximas gerações diminua por causa da vacina anti-HPV. Né? Por exemplo, em alguns países, a gente sabe que existe muita hepatite B, isso está ligado a câncer de fígado. Então, são coisas que você tem vacina contra isso, mas nos países subdesenvolvidos, isso também se torna um problema de saúde pública, porque você não tem um sistema de vacinação eficiente. Doutora Denise, produtos muito industrializados, embutido que fica isso já ali... Embutido é considerado cancerígeno, pela Organização Mundial de Saúde. Finalmente, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu, carimbou, olha, embutido é cancerígeno. E a gente, na nossa região, infelizmente, né, Rodrigo, tem o hábito, né, de comer bastante embutido. Tudo que não é natural, que tem muita industrialização, embutidos. O que seria bem certinho um embutido? Só por exemplo, salsichas, mortadelas. A linguiça também. A linguiça. Leva o nome da cidade, inclusive. Exatamente. Né? Nada Agora, contra. Consumir de forma né? reduzida, consciente, com moderação, óbvio. É possível. O próprio álcool, né? Finalmente também a Organização Mundial de Saúde ela tinha um certo receio de colocar o álcool no mesmo patamar do tabagismo e finalmente ela se posicionou, porque o álcool também é cancerígeno, né? Sim. Mas como você falou, você vai a uma festa, você vai e você beber, isso não tem problema nenhum. A questão é a bebida diária, né, e a quantidade de bebida destilada, principalmente o nível, a quantidade de álcool por dia. Então você comer um embutido de vez em quando, você está em Blumenau, tomar uma cerveja, é saudável. Não tem como não fazer isso também, né? Não é ser uma pessoa que vai se privar também, porque eu acho que o teu bem-estar, o teu se sentir bem com você mesmo também é importante, né? Também faz bem para a saúde. Sim. Doutora Denise, médica oncologista, hoje com a gente aqui no TVL Comunidade falando sobre câncer. Tem como evitar o câncer? A resposta é sim, se toda a sociedade e você fizer alguma coisa todos os dias por você mesmo, né? Então, se você realmente promover uma grande mudança, se você vacinar os adolescentes contra HPV, se você vacinar com hepatite B, você está evitando o câncer. Óbvio, Rodrigo, não vai ser 100%. Aí tem o outro lado da medicina preventiva, que o que você não puder evitar, você detectar precocemente. Também é interessante, porque também cura um tumor, um câncer de mama com meio centímetro, ou um carcinoma de mama que ainda não é invasivo, que você viu por calcificação, esse câncer vai ser curado. E você viu através de exames, a paciente não tinha sintomas, né? Então a gente tem mais dificuldade em fazer a prevenção com homens, em fazer exames precocemente ao médico, isso do que mulheres. Isso é uma das explicações porque talvez a incidência de câncer em homens seja maior, porque o homem não está acostumado a fazer a prevenção, né? Dados apontam, doutora, que 1 a cada 5 homens, é isso? Vai ter câncer e 1 a cada 6 mulheres, um pouco mais a incidência em homens, então. Sim. Mas é um dado assustador, né, doutora? Porque um em cada 5 homens vai ter câncer e 1 em cada 6 mulheres com câncer. Quer dizer, se a gente pegar aqui botar 6 mulheres aqui nessa sala, uma vai ter câncer e 5 homens, um deles vai ter câncer também. E 1 em cada 9 mulheres vai ter câncer de mama, falando especificamente de câncer de mama, que é o câncer mais comum, se eu for falar mundialmente. Nas mulheres é o de mama. Nos homens, qual que é o mais comum? No de homens é o próstata, mas se a gente for pegar, mundialmente falando, é o de pulmão. Porque aí você pega homens e mulheres. O que mais mata é o de pulmão? É o de pulmão pulmonar? E incidência também, porque aí eu estou falando de ambos os sexos. Né? Próstata eu estou falando só de homem. Então, se você me perguntar de homem, eu vou falar próstata. Sim. Mas se for mundialmente, ambos vai ser pulmão. E o pulmão, apesar dos grandes avanços no tratamento, como imunoterapia, terapias-alvo, isso mudou o câncer de pulmão, mas infelizmente a gente descobre ele muito tardiamente e ainda é o câncer que mais mata, apesar desses avanços que eu te falei. Doutora, e a gente está falando aqui de hábitos saudáveis, genética, né, que tem a ver com o câncer.
Você que, se a pessoa pega um câncer em algum órgão, alguma coisa, tem a ver com o que ela comeu, o que ela... direcionado ao pulmão, por exemplo, a pessoa que fuma, vai ter câncer no pulmão ou não? Não tem ligação? É todo mundo que fuma, né? A gente sabe que até a genética pessoal tem a ver com essa predisposição de ter câncer até no pulmão. Mas, mesmo quem não tem a genética, se ela fuma abusivamente, ela tem muito mais chance de ter câncer. Então, como é uma coisa evitável, é o que a gente está tentando. E é o mote esse ano da campanha do Dia Mundial de Câncer é eu sou e eu vou. Quer dizer, eu sou consciente, eu sou, tenho noção do câncer e eu vou tomar alguma atitude. Então eu sou, eu vou. Esse é o slogan da campanha esse ano. Doutora, a senhora que já tem uma experiência aí no Hospital Santa Catarina, trabalha em algum outro hospital ou só no Santa Catarina? Não, atualmente só no Santa Catarina. No Santa Catarina, é oncologista do hospital aqui do centro. A notícia, né, quando é dada para a família, como é que é esse trabalho para quem nunca passou na família, para quem está assistindo aí e tem medo, porque acho que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né, doutora? Sim. Como é que é esse momento ali de você dar a notícia, de começar o tratamento e trabalhar todas as áreas aí para que a pessoa se recupere do câncer? Na verdade, eu acho que isso é um tópico muito importante. A gente tem essa sensibilidade, né, no hospital, a gente tem uma equipe interdisciplinar, a gente tem psicólogos, a gente tem nutricionistas, a gente tem capelania, nós temos o pastor, né, o hospital é luterano. Então, acho que esse ponto é muito importante. Você começar sabendo como chegar no paciente. Porque o ser humano é único, Rodrigo. Então, você tem que conhecer aquela história, aquela família, porque você não vai dar notícia igual para todo mundo, né? Você acaba... individualizando essa notícia. É sempre difícil, mas sempre a gente procura, com o avanço da oncologia hoje, dar esperanças, porque realmente as pessoas têm vivido mais e muitas têm se curado, que há 10 anos atrás a gente não via isso, né? Isso é importante. Doutora, casos que as pessoas superaram de câncer, alguma coisa que marca a doutora, que de alguma história de algum paciente que estava desesperado, chegou com a notícia, conseguiu a recuperação. Algum caso que marca a doutora pela sua experiência? Tem várias coisas que marcam a gente, né? E o mais interessante, Rodrigo, é que eu acho um privilégio ser oncologista, né? Eu acho que eu aprendo muito mais do que eu dou para esses pacientes, né? É um ensinamento de vida para a minha vida pessoal, né? Tantas coisas que eu valorizava e que com esses anos todos de oncologia eu vejo que a vida é muito mais do que aquele dia a dia que você está reclamando, né? Quando você se vê frente a uma doença e eu acompanhando esses pacientes, eu aprendo muito com eles, né? Histórias de superação, de pessoas que realmente falaram, eu vou vencer, e você vinha pouca perspectiva, né? Hoje mesmo eu vou ver um senhor assim, que com câncer de pulmão avançado, já com metástase cerebral, ele se beneficiou de uma dessas novas terapias, que é a imunoterapia. Sim. Isso já tem 3 anos. E ele já tinha metástase cerebral, quer dizer, o que antigamente seria difícil ou praticamente impossível, com essas novas terapias você tem visto, né? Ele voltou a caminhar na praia. Então, ele teve uma qualidade de vida nesses 3 anos que isso foi a medicina, o avanço que proporcionou, né? Mulheres que superaram câncer de mama e que agora correm maratona. Ontem mesmo eu atendi uma que, doutora, eu mudei totalmente a minha vida. Nossa, ela está super bonita, super animada, vai correr a maratona no Rio de Janeiro. Sabe, você vê que as pessoas superaram isso, né? Isso fica o recado, né, para as pessoas, né, doutora? Com certeza, com certeza. Esses são ensinamentos. Tratamento, doutora, vamos finalizar com esse assunto aí, né? De prevenção, a doutora já falou que tem os exames aí, as campanhas, né, que a Rede Feminina faz, Sim. O pessoal do Novembro Azul também faz aí agora me fugiu os nomes dos médicos aí urologistas. Sim. Exatamente. Então tem outras campanhas, os proctologistas fizeram o Setembro Verde, que também é muito importante falar do câncer de cólon. É o terceiro intestino, é o terceiro mais comum no mundo, né? Que não é muito falado, né? Que essa campanha é fundamental. Essa campanha do Setembro Verde foi muito interessante. Vários lugares, lojas aqui ficaram verdes, né? Sim. Porque a gente lembra, eu acho importante, o mama e a próstata
mas o intestino também é o terceiro mais comum. Né? E o câncer infantil, que eu também comentei que é... Isso, também o dourado, exatamente. Né? E o que mudou agora? A senhora já falou, né, doutora, da oncogenética, que vocês têm desde o ano passado ali no Santa Catarina, que é uma das novidades. O que tem mais de tratamento, de prevenção, para curar, para resolver essa doença tão ruim que a gente falou que está aumentando a incidência de câncer? Como eu falei, as drogas cada vez estão sendo mais pesquisadas para que ela seja um alvo para aquele determinado câncer daquele paciente. Então, você faz o teste, ou o teste que a gente chama de biópsia líquida, ou através do sangue, por exemplo, para câncer de pulmão, ou através do genoma do tecido tumoral. Aí a pessoa já tem câncer e você tem algumas novidades, né, de terapia específica para aquele tipo de tumor. Para rim, para pulmão, para mama, a gente tem alguns subtipos de mama que você usa anticorpos monoclonais, também são novidades, cada vez mais estão se pesquisando. Como eu te falei, é terapia específica, então o câncer não é uma doença única, são milhares de doenças com o mesmo nome, né? A imunoterapia, né, tão aquela já é uma realidade no Brasil. O que é isso, doutora? Para explicar para as pessoas ouvirem a senhora falando bastante sobre isso. Isso, a imunoterapia é uma medicação injetável, tá? Que está estabelecida principalmente, por exemplo, para câncer de pulmão, para melanoma, que é um câncer de pele, para tumor renal. E o que ela faz? Ela entra no seu corpo e faz com que a tua imunidade, ela tire o freio da tua imunidade. Por quê? Ela faz com que a imunidade seja acelerada para que a imunidade mate aquela célula tumoral. Muitas vezes a nossa célula imune não reconhece o câncer como uma coisa que ela deva matar, como uma bactéria. Não. E aí a imunoterapia ela funciona tirando o freio dessas células imunes, ou seja, não fique freada. Vá lá e mate a célula, entendeu? E aí, com isso, alguns cânceres, como eu citei anteriormente, tiveram um avanço muito grande, porque não é uma quimioterapia, ela tem efeitos colaterais menores do que a quimioterapia, e para alguns casos, realmente, você vê de tumores que não teriam outra opção, os pacientes vivos anos após o diagnóstico até de doenças avançadas, como eu te falei, de pulmão, melanoma, que é um câncer de pele, né? Então, isso foi um avanço a imunoterapia. Mas também, como eu falei, não é para todos os casos, né? Nem para todos os tipos de tumor. O médico, a pessoa tem que consultar um oncologista e aí sim o oncologista vai dizer o que é o melhor para aquele paciente. Né? Os jovens precisam se preocupar com câncer? Tem muita incidência nos jovens ou não, doutora? Não, na verdade, não existe uma campanha, né? Claro, a doutora Marcela, oncopediatra que trabalha com a gente, ela sempre diz para as mães tem alguns sinais de aviso, mas a não ser que se for uma família que ela já tem um rastreamento genético, por exemplo, e que existe uma predisposição naquela família ao câncer, existem algumas síndromes em que não todas as síndromes hereditárias, eu gosto de deixar isso bem claro, algumas síndromes em que podem afetar adolescentes, crianças. Então, tem famílias, por isso é importante você fazer esse aconselhamento genético que eu falei, esse que é hereditário, porque aí você consegue rastrear alguns tipos de câncer em pacientes mais jovens e até evitar o aparecimento. Existem algumas síndromes que você já aconselha, por exemplo, dou um exemplo, tirar a tireoide, porque é muito comum câncer de tireoide, você vai acompanhando, apareceu um nódulo. Se aquela família tem aquele gene, aquela predisposição, aquilo hereditário, você pode intervir até mesmo antes de aparecer. Interessante. Para a gente finalizar, doutora Denise, quero agradecer muito aqui a sua vinda hoje aqui na TVL. Eu que agradeço. A gente vai estar exibindo na terça-feira, agora inédito, mas tem as reprises aí também na TV Legislativa, está na internet também o programa. Recomendações para a gente finalizar e recados aí para as pessoas, para fechar aqui o programa, para quem tem medo, para quem já viveu na família, para quem já perdeu alguém tão próximo, tão querido, um familiar, um amigo, por câncer. O que a doutora Denise recomenda e fala para as pessoas nessa data tão importante, o Dia Mundial contra o Câncer? Na verdade eu digo tentar ter uma vida plena, tentar ser feliz, tentar ter uma família próxima, ter amigos e se cuidar, mas como eu falei, sem nenhum estresse, sem nenhum
excesso de preocupação. Ter uma vida feliz, normal, não sedentária, né? Se mexer, ter atividade e comer adequadamente. Mas, eventualmente, como eu falei, poder também celebrar e poder, às vezes, fazer coisas que no dia a dia você não deveria, mas que em ocasiões mais especiais você pode e deve fazer. Ter uma vida plena, né? A felicidade ajuda na prevenção do câncer? Eu não tenho dúvida, né? Isso é difícil de mensurar, o que é felicidade. Então, cientificamente falando, é difícil os cientistas dizerem isso, mas você vê, porque o estresse está envolvido, né, Rodrigo, em tantas doenças, né? Você ter uma vida saudável, às vezes você fala, a pessoa não come nada, a pessoa se cuida, é ativa, mas você não sabe como é que essa pessoa está com ela mesma, como é que ela vive o dia a dia dela. Então, acho que tudo é de tudo um muito, né? Você precisa ter uma vida realmente equilibrada. Eu acho que essa é a Equilíbrio, mensagem. acho que essa é a palavra, né, doutora? Eu acho que sim. Membro da Sociedade Americana de Oncologia, membro da Sociedade Brasileira também de Oncologia Clínica, oncologista clínica pelo Instituto Nacional de Câncer e médica do Hospital Santa Catarina, doutora Denise Lopes Ferreira Machado, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Obrigado então, doutora Denise, oncologista que veio falar hoje para o telespectador aqui da TVL sobre essa doença que está matando muitas pessoas, infelizmente ainda, mas tem muita gente se curando, né, e muitas pessoas que podem evitar ela se fizerem tudo isso que a doutora Denise comentou aqui, as chances são bem reais, bem possíveis. Importante esse recado para você, amigo aqui da TVL. Lembrando que na internet está disponível o TVL Comunidade, dá no link do TVL Comunidade no site da Câmara, está no YouTube aí para você assistir a hora que você quiser. E durante as reprises também aqui nessa semana na TV Legislativa. O TVL Comunidade terminou. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.